Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Cidade Entrevista. No programa de hoje, no tempo da Quaresma, as reflexões sobre a fome no Brasil. Como a Igreja Católica espera sensibilizar os governantes e mobilizar a sociedade. Nosso convidado já chegou, é o Padre Alexandre Alves Filho. Padre Alexandre, bom dia, bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no Cidade Entrevista, hein? Bom dia, Gelson. Bom dia você que nos acompanha. É um prazer estar aqui com você. Padre Alexandre está aqui conosco hoje com a missão de nos ajudar a entender a campanha da Fraternidade de 2023, lançada oficialmente na última quarta-feira pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, campanha da Fraternidade, que coincide com o período da Quaresma, os 40 dias de reflexão que antecedem a Páscoa. Padre, deixa eu começar mostrando, inclusive, o cartaz oficial da campanha desse ano, cujo tema é fome, né? O Brasil precisa debater a fome. Por que a fome está de volta à campanha da Fraternidade, Padre? Gelson, é a terceira vez que ela entra. Sim. 75, depois 1985 e agora volta em 2023. Quando o tema foi oficialmente pensado, nós não tínhamos os dados ainda de 33 milhões de brasileiros passando fome no país. Não tinha oficialmente esse dado, mas a CNBB já sentia a necessidade de trazer de novo esse tema à baila, à discussão da sociedade. Nós voltamos para o quadro mundial da fome. Por que um país que produz tantos grãos, pode ter 33 milhões de pessoas passando fome? Padre, qual que é o diagnóstico da CNBB? Por que voltamos para o mapa mundial da fome? Colocamos tudo na conta da pandemia ou não foi só a pandemia? Não só. As grandes commodities, as grandes corporações que mandam os alimentos para fora, nós priorizamos a exportação em detrimento do mercado interno. O mercado interno, por conta dessa exportação, eleva os preços. Sim. O salário também não é bom. Nós tivemos aí, nos últimos anos, não tivemos um aumento real. Sim. Então, todos esses componentes juntos vão causando fome. Os preços elevados, o salário baixo, aluguel, porque uma pessoa não vive só do salário só para comer, ela tem água, ela tem luz, ela tem gás. Tem um monte de coisas que precisam ser colocadas nesse jogo antes da gente poder fazer um diagnóstico final. Mas a pandemia só acentuou esse processo. Aliás, o tema fome frequentou muito a campanha eleitoral, mas não com o debate na profundidade que a gente esperava, né, Padre? Passou pelo horário eleitoral, muitos falaram, mas efetivamente não debateram. O senhor também ficou com essa percepção? Eu fiquei. Eu tive a impressão de que eles apontavam para a questão da fome sem apontar uma solução. O auxílio do governo, ele é importante, Sim. mas ele é um paliativo. Eu penso que a gente só vai conseguir realmente acabar com o auxílio a hora que a gente conseguir dar oportunidades reais. O assistencialismo em si, ele não ajuda. Ele mantém a pessoa no processo e os governantes no poder. É o clássico ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. Com certeza. Então, nós precisamos criar políticas públicas de alimentação, de emprego, de distribuição de renda e de mercado. Porque, senão, nós vamos achar ainda que dar R$600 de auxílio é o que a gente pode fazer de melhor, e não é. A distribuição de renda, a distribuição do que é produzido no país e que tem que ficar no país, ela precisa ser revista. Por que nós exportamos tanto? E a grande preocupação agora, né, o Rio Grande do Sul está vivendo uma seca Terrível. horrível. Sim. E qual é a grande preocupação deles? Não vamos conseguir exportar. Mas e o mercado interno? É essa política que nós precisamos questionar. As políticas públicas em favor
da população interna. Mas, Padre Alexandre, quando se posiciona dessa perspectiva, a CNBB e a Igreja Católica não flertam com uma polêmica poderosa, por exemplo, com quem exporta e com o agro que produz, muito de olho nos resultados em dólares que as nossas commodities produzem? É o que Dom Helder dizia, né? Satisfazer a fome e vão me chamar de comunista. E a gente corre esse risco. Sim. Gelson, mas também disse Dom Helder, se eu passo fome, o problema é meu. Se o meu irmão passa fome, o problema é nosso. Perfeito. Então, Dom Helder lá atrás, nos anos 60, já alertava para isso. Dom Helder Câmara? Sim. Um dos ícones, né? Ver a população passando fome e questionar nos ajuda a pensar numa outra saída. O problema é que o modelo político que a gente vive também é muito fechado. A questão aqui não é confrontar quem produz. Não, A questão, de forma alguma. a questão aqui é questionar a ausência de políticas públicas adequadas. Não é simplesmente, vamos meter o pau em quem está produzindo. Não. O que a gente quer é igualdade. Correto. Padre Alexandre, e como é que se traz uma temática sensível e contundente como essa para dentro do mecanismo da campanha da fraternidade? E aí, qual que é a estratégia da CNBB, da Igreja Católica? A gente tem que pensar, voltando à questão do cartaz que mostrava Mateus 14:16, né? Dai-lhes vós Vamos mesmos. ver de novo, coloca aí, vamos lá. Paulo, por gentileza. É nesse mote que a gente está procurando. Vamos pegar um pouco a cena, Gelson? Por favor. Acabou o banquete da morte. Qual que é o banquete da morte? João Batista. Ele é assassinado. Correto. Terminou o banquete da morte, começa a cena do capítulo 14, a multiplicação dos pães, o banquete da vida. Jesus se recusa a ser indiferente. Ele não é indiferente à fome do povo. O pessoal está aí, manda embora, porque eles vão passar fome. É muito fácil. É muito fácil a gente fechar o vidro do nosso carro a hora que alguém passa pedindo comida. Desculpa a expressão, mas é muito fácil fingir demência. Sim. Quando alguém toca a campainha na nossa casa e a gente tem uma câmera e a gente percebe que é um morador de rua pedindo comida, é muito fácil. Jesus se recusa a isso. O que ele faz? Provoca os discípulos. O que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Vamos dividir. Para eles é insuficiente. Para Jesus é mais que suficiente. Porque Jesus provoca, além da multiplicação, a partilha. Ele parte e dá. Como sensibilizar? Eu acho que um dos primeiros meios de sensibilização, Gelson, é você parar e pensar que nas nossas despensas em casa, nós temos um monte de coisa que se estraga. Pararam para imaginar que lá, naquela despensa da tua casa, tem alguma coisa que você não vai consumir. Eu falo por mim, tá? Eu tenho problema, não sou muito fã de doce. E às vezes estraga doce na minha geladeira. É um pecado que eu vou levar comigo. Mas quantas vezes a gente tem uma coisa lá na despensa, a gente não consome, está quase vencendo, ou venceu. Se está quase vencendo, ainda dá para dar, mas dá o resto, né, Gelson? Padre, eu vou além. O Brasil ostenta uma estatística vergonhosa de desperdício de comida. Sim. De comida boa. Eu sou paulistano, Gelson. Então, se a gente pegar os restaurantes de São Paulo, vamos pegar a área nobre, tá? Morumbi, Moema, o que é desperdiçado de alimento ali? Então, eu acho que essa sensibilização começa dentro de casa. Correto. Vamos dar uma olhada na despensa? Outra coisa, quarta-feira nós começamos com o jejum. Muitos fazem aquele jejum quaresmal, né? Vou deixar de comer doce, vou deixar de comer chocolate, enfim. Vou deixar de tomar cerveja durante a quaresma. Abre mão da carne. Sim. Para onde vai esse dinheiro? Para Isaías, o jejum que agrada a Deus é socorrer o pobre. Está em Isaías. Então, o que eu tenho que fazer? Já é uma sensibilização importante. Eu tenho que pegar esse montante que eu não consumi, sei lá, R$100 que eu não gastei em refrigerante durante a quaresma. Eu tenho que dar para os pobres. Eu costumo dizer o seguinte, Gelson. Quando você faz o jejum e guarda na despensa, não é jejum, é regime. Tá? Boa.
Não, é regime, Sem vamos combinar. dúvida. Quando Está guardando eu, para depois. quando eu partilho todo o fruto do meu esforço, do meu jejum com os pobres, aí sim é jejum que vale. Padre Alexandre, como é que a gente sai da, aspas, teoria para a prática desse exercício de compartilhamento? E aí? São Paulo VI, num discurso dos 25 anos da FAO, da Fundação das Nações Unidas para a Alimentação no mundo, ele usa uma expressão assim: o ser humano que conseguiu chegar à Lua, que dominou o átomo, será um dia capaz de dominar o próprio orgulho? Nós somos muito longe. Sem dúvida. Mas não conseguimos dominar a nós mesmos. Então, o primeiro exercício, Gelson, é a conversão, é a mudança de mentalidade. Eu preciso mudar a minha forma de pensar. Quando eu começo a fazer isso, por mais difícil que seja, eu consigo dar um up nas minhas relações. E a Igreja Católica quer mostrar que começa fazendo a lição de casa, dentro das suas comunidades, dentro das suas paróquias. Gelson, acho que nós tivemos um exemplo muito bonito com Francisco, o Papa Francisco. Sim, Mais despojado que esse homem, levou crítica, hein? verdade. Quando ele aparece lá no dia 19 Até hoje ele não é uma unanimidade entre os católicos. Não. Quando ele aparece no dia 19 de março de 2013, com uma casula muito simples, com uma mitra simples, eu ouvi gente dizendo, pô, mas ele está muito simples. Gente, e depois o fato, vem para o Brasil e pega um carro popular para deixar o aeroporto ir. A gente começa a reparar que isso é possível. Eu acredito, Está na Gelson, força do exemplo, é isso, padre? também. Mas eu tenho que começar. Tá. Eu posso ter os melhores exemplos do mundo. Se eu não der o primeiro passo, não vai valer nada. Então eu preciso dar o primeiro passo. Sem dúvida. Se o senhor me permite, a propósito, falaria disso no segundo bloco, mas já que o senhor fez a provocação, numa mensagem de pouco mais de 4 minutos, dirigida aos brasileiros, aos católicos brasileiros, aos cristãos brasileiros, o Papa Francisco, sempre muito contundente, aliás, ele nunca perde a viagem, né? Ele deu o recado dele, mas deixou, na minha opinião, duas colocações muito contundentes. Primeiro, de que a campanha da fraternidade, a mobilização do combate à fome não seja restrita ao período de uma campanha, que ela ecoe para além de uma campanha. E, claro, obviamente, faz uma provocação clara àqueles que produzem políticas públicas, né? Primeiro lhe pergunto, sobre a fala do Papa Francisco, como fazer que a campanha ecoe o debate sobre o combate à fome no Brasil para além do período da campanha, os 40 dias que antecedem a Páscoa? Nesse primeiro período, Gelson, a campanha é estritamente paroquial. Tá. Então, os leigos e leigas vão se movimentar, vão ver dentro de suas comunidades as suas realidades, para ver o que é possível fazer para sanar um pouco a fome. Mitigar, minimizar, né? Ver com os conselhos de bairro, os conselhos de saúde, porque a fome também vai prejudicar a saúde pública. Aliás, essa é uma das fortalezas da religião, que é essa capacidade de mobilização dentro do próprio território, né? Com certeza. Então, nesse primeiro momento, ela é paroquial. Correto. Terminou as cáritas, os conselhos diocesanos de cáritas, são chamados agora a agir, a partir da contribuição da campanha da solidariedade, que vai ser no dia 2 de abril. Os católicos, os cristãos católicos serão chamados a fazer a contribuição para o Fundo Nacional de Solidariedade e o Fundo Diocesano de Solidariedade. Aí entra a segunda parte, Gelson. Projetos sociais que visem mitigar a fome, num primeiro momento. Num segundo momento, as pastorais sociais vão pensar, junto com os conselhos de saúde, com os conselhos alimentares, o que é possível fazer em cada município para fazer surgir propostas, políticas públicas para a fome. Então, nós vamos trabalhar depois da campanha em dois flancos. O primeiro, a Cáritas. O segundo, pensar, junto com as pastorais sociais,
políticas públicas, pastorais sociais e conselhos municipais de direito. Aliás, Padre Alexandre, a campanha da fraternidade, ela tem uma dimensão tamanha que ela não fica restrita aos católicos, né? Ela nos envolve a todos enquanto sociedade. Que repercussão a CNBB espera para além dos seus templos, das suas dioceses, arquidioceses e paróquias? E aí, como que uma campanha da fraternidade com esse apelo pode ser ecumênica? A fome não tem gênero. Fome não tem classe, Religião, né? não tem religião. É. Ela atinge a todos. E uma das coisas, Gelson, que me chamou a atenção no texto base, eu estou aqui com o meu texto base todo rabiscado, a questão da insegurança alimentar. E eu não tinha nunca parei para pensar nisso. Nos níveis da insegurança alimentar, se você me permite. Por favor. Primeiro nível, quando você baixa a qualidade dos alimentos para ter quantidade. Eu, particularmente, nunca passei fome. Sim. Mas eu lembro disso. A gente deixava de comprar produtos melhores, comprava mais baratos para poder manter a quantidade da alimentação. Nós somos em 4 em casa, 4 irmãos, né? O pai e a mãe sempre tinha visita em casa. Como bom paulistano, eu sou filho de nordestinos. Então tinha sempre visita em casa. Então, uma época a gente começou a perceber isso, a primeira fase. Segunda fase, quando as famílias começam a priorizar a alimentação das crianças e os adultos deixam de comer. Eita. Essa é a segunda fase. Terceira fase da insegurança alimentar, quando quantidade e qualidade caem definitivamente. Talvez nós nunca, volto a dizer, nós nunca tenhamos passado fome, mas talvez uma dessas 3 fases a gente já deva ter encarado em algum momento da nossa vida. E isso me marcou demais no texto base. Aliás, esse é um tema, essa é uma perspectiva que infelizmente muita gente ainda não entendeu quando se trata da fome no Brasil, né? A fome que escala a partir da insegurança alimentar. E isso é tão grave quanto passar fome. Porque quem escala a insegurança alimentar, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, ficará sem comida. A gente deu, por exemplo, essa semana, no primeiro impacto, padre, o exemplo de milhares, para não dizer milhões de crianças que vão às escolas em seus municípios por conta da merenda. Porque, muito provavelmente, na escola elas terão a única refeição decente do dia. E aí, padre, quando você olha mais detidamente para o tema, ele é muito amplo. Ele é muito complexo, não vai caber numa campanha só, né? E você tem a ramificação disso. Fome causa violência. Gera violência. Em casa, ou o desespero daquela pessoa que tem que roubar. Os crimes famélicos. Desalento. A fome causa baixa na imunidade, aí vai para o posto de saúde. Saúde pública. Vai lotar os postos de saúde, as UPAs. Então você percebe que não é só a fome, mas tem um monte de coisas ramificadas aí que a gente está pensando. O crime organizado recruta na fome também. Como eu falei, eu morei em São Paulo, então a gente sabe que é complicado a realidade daqueles que são cooptados pelo crime, pelo tráfico, para ter um dinheiro em casa. Eu vivi muito isso. Eu estudei em São Paulo, né? Eu fiz teologia em São Paulo. Então a gente passou muito por isso, de ver mães vindo dizer, padre, o que eu faço? Meu filho está ganhando mais que meu marido. Porque ele é mula do tráfico. Então assim, é uma dor terrível. Padre, vamos fazer um intervalo? Bora. Porque daqui a pouco, na segunda parte da nossa conversa, estou olhando aqui para a nossa pauta, padre, nós somos reconhecidamente um povo solidário, né? E como nós ainda deixamos ou permitimos que irmãos passem fome, com tanta solidariedade permeando a sociedade brasileira. Padre Alexandre Alves Filho, coordenador de ação evangelizadora, nosso convidado de hoje, estamos falando sobre a campanha da fraternidade de 2023. O intervalo é rápido, não saia daí, já voltamos. Até!
De volta ao Cidade Entrevista, o programa de hoje recebe o padre Alexandre Alves Filho, que é coordenador da ação evangelizadora. Estamos falando sobre a campanha da fraternidade de 2023. Coloca aí, Paulo, por gentileza, mais uma vez, o cartaz oficial da campanha desse ano. Solidariedade, fraternidade, amor ao próximo, tudo isso convergindo para o tema fome. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mateus 14:16, campanha da CNBB lançada na última quarta-feira e que se estende ao longo de todo o período da quaresma, né? Os 40 dias que antecedem a Páscoa. Padre Alexandre, vamos retomar um pouco mais sobre os aspectos práticos da campanha, né? São fases distintas, são momentos, mas o engajamento já está rolando de muito antes do lançamento, inclusive, né? Com certeza. Eu encontrei materiais aí acerca da campanha da fraternidade que datam de 2, 3 meses antes do start essa semana. Bem mais. Já o texto ficou pronto mesmo em outubro, se não me falha a memória. E aí a gente já estava meio que... O texto estava meio em banho-maria, mas aí foi finalizado. A gente tinha, né, como coordenador da ação evangelizadora, a gente tem algumas notícias vindas de Brasília. Então a gente já tinha alguma ideia do que poderia surgir. Bem en passant, mas a gente já tinha em outubro praticamente tudo fechado, já o hino decidido. E é legal ver esse processo porque são muitas mãos trabalhando, Gelson. Nossa, muita gente trabalhando na elaboração de um texto que está magnífico. Ô padre, eu vou sair de novo da pauta, que o senhor acabou de me dar uma deixa formidável aqui. O governo do PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai para o seu terceiro mandato presidencial, eles são reconhecidamente focados nas questões sociais, né? Os governos anteriores, tivemos erros, tivemos problemas, mas o governo do PT tem o mérito de ter tirado muita gente da pobreza, ter melhorado a vida de muitos brasileiros com políticas públicas, né? O tema fome também passa um pouco sobre o desdobramento do processo eleitoral, político-eleitoral, que reelegeu o presidente Lula, o PT. Alguma coisa do tipo assim dentro da CNBB. Gente, essa é a hora, porque temos aí um presidente fortemente identificado com o tema. Passa por aí ou estou divagando? Seria muita ingenuidade da minha parte dizer que não. Que não passa, que você está divagando. Mas tem muita coisa a ver, sim, Gelson. Eu acho que a própria crise da pandemia, o que aconteceu, as situações que nós vivemos não muito longe de nós, de fome, né? A maioria das cidades do estado com gente segurando plaquinha, ó, fome. Sim. Então, eu acho que esse grito foi muito anterior ao processo político. Mas a gente não pode negar que dentro da CNBB, mesmo sem a configuração que teve o resultado final da eleição lá no 30 de outubro. Porque esse tema já tinha sido pensado em 2022. Correto. Tá? Aliás, 2021. Não foi necessariamente decidido em função do governo que... Não, o tema foi pensado em 2021 pelo cronograma. Pelo menos até onde eu sei do cronograma da CNBB. 2021 fecha o tema. 2022, março, começa a ser escrito o texto base. Tá? E ele é um processo longo, são muitas mãos, etc. Então, foi anterior à conclusão do processo eleitoral. Padre, vamos voltar para a execução prática da campanha, né? Preparado a muitas mãos, com muita antecedência. O que acontece a partir da quarta-feira de cinzas, quando a campanha é efetivamente lançada? As paróquias, todo o estado do Paraná, em todo o país, elas vão refletir nesse processo, que está aqui no texto, ver as realidades, ou seja... O texto é o roteiro da campanha? É mais ou menos um roteirinho, sim. Tá? É o ver, julgar e o agir da campanha. Ver que realidade é essa de fome, por que nós estamos com essa realidade de fome. Tentar achar, não os culpados, eu acho que longe disso, Sim. mas achar o princípio motor, porque senão a gente começa a dar murro no escuro e a gente não atinge a realidade. Então, esse ver nos vai ajudar a perceber a realidade e questionar essa realidade. Julgar a partir da palavra de Deus. Quando Deus interage na história para saciar a fome do povo, a gente tem o maná no deserto do Êxodo, né? Aquele pão caído do céu. E vou mais longe.
Eucaristia tem muito a ver com saciar, com a saciedade do pão, com matar a fome. Uhum. Eucaristia é pão. Sem dúvida. A Eucaristia que eu comungo deve me levar a matar a fome do povo. Deus fez isso. O maná não é figura da Eucaristia, mas matou a fome do povo. E mais, não podia ser guardado, hein? O maná, para o dia seguinte, estragava. Ninguém podia ser ganancioso. Cada um tinha que pegar aquilo que era para o seu consumo naquele dia. Uhum. A mais estragava. Padre Alexandre, e como essa solidariedade inerente aos brasileiros podem fazer a diferença numa campanha da fraternidade em que a gente fala de fraternidade, solidariedade para minimizar a fome das pessoas? O brasileiro é extremamente caridoso, né? Ele se movimenta, a gente viu aí naquele incidente Sim. no interior, no litoral norte de São Sem Paulo. dúvida. Que tragédia aquilo. Horrível. Uhum. Mais de 40 mortos, enfim, é uma loucura você pensar. E o pessoal levando. Sim. Eu acho que as duas frentes, primeiro, a campanha de solidariedade no dia 2 de abril, que é aquela coleta nacional que é feita em todas as igrejas do país. Uhum, uhum. É um primeiro movimento. Primeiro movimento. Ah. Segundo movimento, nós temos em nossas paróquias os grupos de vicentinos, Sim. Pastoral da Caridade, enfim, tem tantos nomes. Por que eu não posso ajudar? Correto. Parece que pobre só come no Natal, você já viu, É Gelson? verdade. Né? É. Todo mundo no Natal fica solidário, ganha aquela cesta de Natal do chefe e vai lá e doa. E os outros 364 passam necessidade. Não, os outros 10 meses, 11 meses, o povo que se vire, né? É, Eu acho que a solidariedade ela tem que ser contínua. sem dúvida. Perene. Então, perene. Eu posso ajudar lá o grupo de vicentinos da minha paróquia, dê o nome que quiserem, várias paróquias têm outros nomes. Mas eu posso fazer alguma coisa mensalmente. Nem que seja pouco. Uhum. A coisa mais bonita que eu vivi, morando numa comunidade pobre em São Paulo, era a solidariedade, o óbolo da viúva, Gelson. Sim, É o povo mais simples que mais ajuda. sem dúvida. Eu via gente trazendo aquela sacolinha, olha, eu separei isso aqui de arroz. É edificante. Tocante. Então, essas duas ações, a coleta nacional, que vai ajudar a Caritas, e esse processo perene de você olhar para a tua realidade, lá na pastoral social da tua paróquia, nos vicentinos, e ter essa ajuda constante, contínua, perene, para socorrer os pobres. Padre Alexandre, esse assunto não se esgota aqui, nós teremos, por óbvio, 40 dias pela frente focados na campanha da fraternidade e obviamente, seguimos o necessário debate sobre como enfrentar a fome no Brasil. Muitíssimo obrigado por ter vindo, foi um privilégio ouvir, gostei demais de conhecê-lo, tá? Eu também. Já. Boa jornada para a nossa campanha da fraternidade. Não é só da CNBB, não é só dos católicos, é do cidadão brasileiro também, tá? É de quem passa fome. É verdade, contra a qual todos nós precisamos lutar. Nossos agradecimentos ao Padre Alexandre Alves Filho, que é coordenador da ação evangelizadora. Se você perdeu o programa de hoje, ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Você pode acessar, assistir e compartilhar. Vá também a redemassa.com.br. Um excelente final de semana a todos e até o próximo sábado. Tchau!